Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 80 anos da participação dos militares brasileiros na Segunda Grande Guerra Mundial e vitória na Batalha de Montese, Itália. Esta sessão foi requerida pelos deputados Luiz Carlos Raul, que vos fala, e o deputado Pedro Ayara. Convido para compor a mesa o senhor Almirante Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil, representando o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Alcides Teixeira Barbakov, comandante de operações aeroespaciais, representando o Tenente Brigadeiro do Ar, senhor Marcelo Kenneth Damasceno, comandante da Aeronáutica. Senhor General de Brigada Sandro Silva Cordeiro, representando o General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército. Senhor Contra-Almirante Silva Filho, representando o Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Cadê a Maria do Socorro para pôr na mesa? A Maria do Socorro, qual que é o que representa o pracinho mais antigo aqui? Só tem isso, só passaram. Ali embaixo. Ela está ali embaixo. Se tiver mais alguém, mais antes. Aí a gente, se for o caso, a gente... Composta a mesa, agradeço a participação de todos e de todas presentes, das três armas, civis, representantes, deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Convido agora para acompanhar, em posição de respeito, o hino nacional executado pela Banda de Música da Base Aérea de Brasília, sob a regência do suboficial músico Adil Silva e pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, sob a regência do subtenente, mestre de música Robson Santos, do 1º RCG.
Convido agora todos para assistir ao vídeo institucional. O dia 2 de setembro marca o fim do maior conflito armado da história, a Segunda Guerra Mundial. Por isso, hoje reverenciamos a bravura das nossas Forças Armadas, que combateram naquele conflito, marcando para sempre a história do nosso país. A Força Expedicionária Brasileira foi uma divisão do nosso Exército, que com mais de 25 mil homens, que ficaram conhecidos como pracinhas, lutaram bravamente na libertação da Itália contra as forças alemãs. A FEB destacou-se em batalhas decisivas, como as de Monte Castelo, Castelnuovo, Montese e Forno de Taro, onde, ao lado das forças aliadas, infligiu severas derrotas ao inimigo, contribuindo para a libertação dos territórios ocupados e para o fim do conflito na Europa. Além da FEB, a Força Aérea Brasileira também enviou o primeiro grupo de aviação de caça, com 374 militares e 20 aviões de combate para o conflito. Foram 400 militares, incluindo 43 aviadores, realizando missões em apoio às operações terrestres. E além do grupo de aviação de caça, a Força Aérea também apoiou com a primeira esquadrilha de ligação e observação, realizando 684 missões em quase 200 dias de operações, contribuindo assim significativamente para a vitória da FEB. A Marinha do Brasil também teve um papel importante no conflito. A decisão de nosso país por abandonar a neutralidade e declarar guerra contra o eixo se deu no Oceano Atlântico, após o triste episódio dos torpedeamentos nazistas na costa do Brasil, em 1942. A atuação da Força Naval Brasileira na Batalha do Atlântico contra os submarinos alemães garantiu a segurança das linhas de abastecimento vitais para o esforço de guerra, respondendo ao chamado com bravura e êxito. Nossos bravos heróis atravessaram mares, desafiaram montanhas, resistiram à fome, ao frio e ao medo, para que as gerações futuras pudessem viver em um mundo mais justo e livre. Por isso, nossa homenagem é eterna. A memória dos nossos guerreiros vive em cada bandeira que tremula e em cada coração que acredita no futuro da nação. Glória aos heróis das Forças Armadas Brasileiras. Que o exemplo de coragem e sacrifício nos inspire sempre. Isto é um legado nosso de ontem para os meninos de hoje, almejando fortemente que eles conheçam a nossa história, porque eles serão os brasileiros responsáveis pelo nosso amanhã. Força Expedicionária Brasileira, a FEB, uma sigla que carrega um símbolo de liberdade, a cobra fumando. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas para a Segunda Guerra Mundial, com mais de 25 mil homens e mulheres deslocados para o combate na Europa. Em setembro de 1944, a FEB entrou em combate. Logo no primeiro mês, os pracinhas acumularam vitórias importantes, conquistando Massarosa, Camaiore e outras localidades estratégicas. A conquista de Massarosa foi a primeira de muitas vitórias, abrindo caminho para o avanço sobre os Montes Apeninos. Ali, os pracinhas enfrentaram sua mais longa e dura missão, a tomada de um complexo de elevações com destaque para Monte Castelo. A região era dominada pelo inimigo, o que dificultava o avanço dos aliados. Após alguns ataques no final de 1944, a vitória veio no início de 1945. Na Operação Encore, um avanço conjunto com tropas americanas, sugerido pelo comandante da FEB, os brasileiros finalmente tomaram Monte Castelo em 21 de fevereiro. No dia 9 de abril de 1945, teve início a fase final da Ofensiva da Primavera, com o intuito de romper definitivamente a linha de defesa alemã, que recuava constantemente desde setembro de 1944, mas ainda impedia o avanço das tropas aliadas na Itália rumo à Europa Central. No dia 14 de abril, a FEB atacou e conquistou a cidade de Montese. A jornada dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial durou 10 meses e culminou em um feito inédito no conflito: a rendição de uma divisão alemã inteira em Fornovo de Taro. Muitos brasileiros deram a vida pela liberdade e pela democracia. Ao todo, foram 465 militares mortos durante a Segunda Guerra Mundial.
8 décadas depois do conflito, a atuação brasileira é relembrada pelos italianos. Non ho dubbi sull'utilità che sono stati i brasiliani per aiutare l'Italia. Loro sono stati veramente coraggiosi e forti ed erano gentili e sorridenti, con un po' di nostalgia, tant'è vero che cantavano la Giardineira, però insomma voglio dire, loro hanno dimostrato molta forza, molto coraggio, un braccio, insomma il Cobra ha fumato alla grande. Okay, grazie. Assista ao documentário completo através do QR Code que aparece na tela. FEB 80 anos, heróis sempre lembrados. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Em 1942, o mundo ardia em chamas. A Segunda Guerra já devastava continentes. E o Brasil, após ataques infames de submarinos em seu litoral, se opôs aos países do eixo. Ao lado dos irmãos da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira alocou seus meios para patrulhar o litoral e criou uma esquadrilha de ligação e observação para apoiar a Força Expedicionária e um grupo de aviação de caça para lutar ao lado dos aliados. Era hora de lutar. Era hora de voar. Em outubro de 44, o primeiro grupo de aviação de caça chegou à Itália. O cenário era desolador. Estradas destruídas, construções em ruínas, lama até os joelhos. Entre tendas improvisadas e alertas constantes, fincaram sua nova casa. Os céus da Toscana seriam seu campo de batalha. Voando o imponente P-47 Thunderbolt, os Jamboks iniciaram missões de ataque ao solo. Cada voo, um risco. Cada retorno, uma vitória. Logo, a reputação dos brasileiros cresceu. Vieram os elogios e o respeito dos aliados, a admiração dos comandantes. E com o tempo, mais que combatentes, tornaram-se irmãos. Unidos pela missão, forjaram um elo que o tempo não apagou. O trabalho decidido e leal desenvolvido no solo foi o grande sustentáculo do voo. Os pilotos eram os braços que feriam o inimigo, mas o corpo que os sustentou e o cérebro que os dirigiu estavam na mecânica, nos almoxarifados, na sala de informações, no rancho, na secretaria e na enfermaria. Maio de 1945. A Alemanha se rende. A guerra na Europa termina. Comunicado urgente. A rendição da Alemanha. A vitória das Nações Unidas. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o oceano tornou-se palco de intensos confrontos entre os aliados e os países do eixo, com impacto decisivo sobre o rumo do conflito. No episódio conhecido como Agosto Sangrento, quase 600 brasileiros e 6 navios mercantes foram abatidos em apenas 5 dias, o que levou o Brasil a abandonar a neutralidade e declarar guerra contra o eixo. Por isso, o Brasil entrou na guerra pelo mar, e a Marinha do Brasil foi a primeira força armada brasileira a entrar no conflito, sendo inclusive responsável pelo transporte da Força Expedicionária Brasileira. Em todo o confronto, 1.456 compatriotas morreram no mar, entre civis e militares. Entre 1941 e 1945, a Marinha navegou mais de 3 milhões de milhas, patrulhando mares hostis, enfrentando submarinos inimigos e garantindo a segurança de navios e comboios, vitais para a vitória dos aliados. A Marinha Brasileira ela fez escolta de mais de 3 mil navios, com uma eficiência de 99%. Isso é maravilhoso, né? É importante resgatar a história porque a gente aprende uma outra Segunda Guerra Mundial, na ótica da história naval. Numa guerra, nem todas as informações podem ser ditas. Então, muitos navios foram atacados, e não só em Sergipe e na Bahia, do Amapá até o Rio Grande do Sul. A participação da Marinha na maior e mais longa batalha da Segunda Guerra Mundial foi extremamente relevante para o desempenho dos aliados. Quando a gente para e pensa nos náufragos, nos sobreviventes, nos destroços, a gente começa a perceber que nós somos parte da história da Segunda Guerra Mundial por causa da ótica da história naval. A Marinha Brasileira sempre esteve envolvida em operações de guerra nesses 3 anos. Talvez não fosse percebida pela população, porque as ações corriam no mar. O número de milhas navegadas pelos navios da Marinha foi cerca de 30 vezes a distância do Equador. Então, realmente, o que a Marinha fez para manter as vias de comunicação abertas foi fundamental. A Marinha Nacional, das suas unidades seguindo rente aos comboios, cumpre missão igualmente árdua e de máxima importância. A decisão dos marujos patrícios na luta antissubmarina
junta louros novos às velhas tradições gloriosas da Armada Brasileira. 80 anos depois, a Marinha do Brasil honra a memória dos seus heróis. Apenas uma pequena amostra do tudo que foi feito nos campos de Itália, nos mares, no céu, né, no ar, em defesa da democracia, da liberdade do mundo ocidental. Vivemos uma época terrível nos anos 40, nos anos 30, com a ascensão do fascismo, do nazismo, do comunismo, e chegamos até hoje graças ao esforço de milhões que se sacrificaram na Segunda Guerra Mundial, e em especial para nós brasileiros, os nossos pracinhas, os nossos marinheiros, os nossos aeronautas e todos que se sacrificaram em defesa do mundo livre e da nossa pátria. Quero, nesse momento, agradecer também a presença da senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barros, presidente da Associação Nacional de Veteranos FEB-DF, do Museu da Segunda Guerra e filha da enfermeira Araci Arnaud Sampaio, que serviu como uma das primeiras oficiais enfermeiras. Ao agrupamento Apolo Resque, brigadeiro Eduardo Tomás Fonseca Quirino, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Pilotos de Caça, Coronel Alfarone, representante da ABRA PC do DF. Para representar esse grupo, eu convido a senhora Maria do Socorro Sampaio, que é filha da enfermeira Araci Arnaud Sampaio, que está, inclusive, sendo reverenciada ali na entrada com um belíssimo post e que relembra o trabalho de retaguarda que teve as nossas enfermeiras em socorro de mais de 2.000 vítimas que foram vítimas de guerra, com todo tipo de problema que voltaram dos campos da Itália. Então, por gentileza, senhora Maria do Socorro. Confirmo também a presença das seguintes participantes da solenidade: Priscila Regina Borges Lopes, viúva de ex-combatente, que está aqui de pé. Muito obrigado pela sua presença, agradeço muito. Patrícia Borges, que é filha de ex-combatente. Emerson Pimenta, neto de ex-combatente. Lauro César Leal Maciel, filho de ex-combatente. Glória Marina Rabelo da Hora Anjos, nora do ex-combatente. E o coronel Nestor da Silva, ex-combatente com 108 anos, que por motivo de saúde não pôde comparecer, mas eles foram todos contactados, devidamente contactados, E sempre uma honra muito grande, reverenciar todos vocês. Há 10 anos eu fiz essa mesma homenagem, nos 70 anos, aqui nesta casa, e na época fiz essa sessão em conjunto com o então deputado Jair Bolsonaro. Eu continuo aqui no meu 8º mandato, sempre defendendo o Brasil, a nossa pátria, procurando fazer tudo com retidão, com exemplo, para poder dignificar o parlamento, a democracia e o nosso país. Portanto, estamos nessa sessão solene, onde deveriam estar todas as principais autoridades do país. Como decano dessa casa, com mais de 50 anos da vida pública, como tendo prestado serviço militar há 55 anos no 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro, onde fui até cabo, não quis seguir carreira militar, mas quando voltei para casa segui carreira política no magistério e na economia. Então quero e tenho o direito de dizer que as solenidades de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial foram incipientes nesse país. Lá em Campos da Itália, eles exaltaram tanto, lá em Montese,
a presença, a força do Brasil ao lado das forças militares americanas e dos partisãos, né, dos italianos, derrotaram os alemães e os fascistas, os nazistas e os fascistas. Dando prosseguimento, quero passar aqui a mesa para o meu colega deputado, o Ayara, que também, Pedro Ayara, que também é requerente principal desta sessão, e com isso, né, passo a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Cumprimentando rapidamente todas as autoridades presentes e também todas as autoridades civis, militares, familiares, amigos das nossas forças. De forma muito breve, antes de fazer meus cumprimentos, já passo aqui a palavra para que o nosso deputado Raul, que eu cumprimento nessa ocasião, possa fazer uso da palavra e possa encaminhar os discursos aqui aos nossos militares presentes, bem como os familiares aqui dos nossos pracinhas e demais envolvidos na nossa atuação tão esplendorosa na Segunda Guerra Mundial. Senhor presidente, Pedro Ayara, senhores componentes da mesa já nominados por mim na abertura dessa sessão, senhoras e senhores participantes das três armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, filhas, parentes de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e das forças da Marinha e da Aeronáutica, em tantos eventos que ocorreram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Estamos aqui nesse plenário da democracia que se chama Ulisses Guimarães, um dos paladinos da democracia brasileira, o homem em quem foi confiado a transição política, né, junto com Tancredo Neves, Montoro, José Richa Pai, e fizeram a transição pacífica entre o regime militar e o regime civil, depois de um período em que foi necessário a intervenção. E nesse momento histórico dos 80 anos que estamos comemorando aqui dos nossos pracinhas e do final da Segunda Guerra Mundial, eu quero fazer uma lembrança da história das nações, né, que é uma luta contra a opressão. Viemos dos regimes oligárquicos, ditatoriais, de déspotas, de reis, rainhas, de ditadores de todas as espécies. E, no século XX, experimentamos o amargor quando a civilização estava crescendo, evoluindo, forças ideológicas assumiram países importantes, como o nazismo, o fascismo, o comunismo, ditadores de todas as espécies, de extrema-direita, de extrema-esquerda, que infelicitaram as nações, os povos e o mundo. E também a ascensão de radicais religiosos, nesse século XIX e no século XX. E ao chegar ao século XXI, ainda temos o ranço, o mau cheiro dessas ideologias falidas. Todas faliram, todas, porque todas oprimiram o ser humano, a liberdade, o direito de ir e vir, o direito de expressão. Esses direitos são sagrados, são incontestes nos direitos universais do ser humano, proclamada a partir da Constituição da Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Em pleno século XXI, presenciamos o resquício desse nojo que são alguns líderes que tutelam nações importantes no mundo e que oprimem o seu povo, com guerra interna, com guerra externa, com bombardeios, com mutilações, através do uso da mais sofisticada tecnologia, matando civis, matando crianças em todos os cantos do mundo.
Nossa força militar brasileira resistiu e resiste bravamente a essas ideologias falidas. E aqui quero parabenizar os comandantes das 3 armas pelo alto saber de compromisso primeiro com a nação e com a pátria. Nunca se rendam, nunca se rendam. Aqui vai a palavra amiga de quem está na política, mas também já serviu ao Exército e à pátria brasileira. Nós somos testados constantemente, sempre quase à margem do arrepio da lei e da Constituição. Mas passou. Estamos aqui para comemorar a democracia, a liberdade de expressão, de ir e vir. O Brasil é uma democracia imperfeita, mas ela é uma democracia, como disse muitas vezes o comandante em chefe da Segunda Guerra Mundial das Forças Aliadas, Winston Churchill. A democracia é a pior de todos os sistemas, exceto todos os outros. Exceto todos os outros. Nos regimes ditatoriais, despóticos, as expressões mais ilustres não acendem, só os apaniguados, só os QI, né, indicados. Por isso que eu amo a democracia. O processo pode não ser perfeito, mas é nosso. O erro é nosso, o erro não é de outros. E os acertos também são nossos. E nós resistimos aqui bravamente a todos. Nesse momento, eu quero que o Brasil pacifique. Do outro lado da rua, está acontecendo algo que toma toda a atenção do país. Desse lado do parlamento, que é a casa da democracia, que elabora leis, que fiscaliza. Aqui é que acontece a libertação do país. E poderá ser nos anos futuros, com o fim dos governos ditatoriais. Mesmo no regime presidencialista republicano, nós temos que conter a força, a fúria dos governantes. O presidencialismo, criado nos Estados Unidos, está falido. O que sobrevive? Um misto entre parlamentarismo e presidencialismo. Divisão dos poderes, assim como na concepção da primeira Constituição registrada do mundo dos ingleses, lá em 1200 e pouco, onde se tirou o poder do rei e dividiu com o parlamento lá na Inglaterra. É o que precisa ser feito. Ah, mas o parlamento é isso e aquilo, mas ele é a expressão do povo. Pode vir do jeito que vier, como todos que estão dentro das Forças Armadas. Viemos do povo, somos do povo. Aliás, a economia de mercado é o povo que produz, é o povo que é empregado no setor de produção, são donos e são os consumidores. Isso é a economia de mercado para abastecer, alimentar, sustentar o nosso país. Uma economia de mercado democrática, não uma economia de mercado comunista, capitalista como o da China, que tem um viés totalmente equivocado do mundo ocidental. Enriquece, sim, mas sob o jugo, sem liberdade, sem poder se expressar, sem poder ir e vir. Nós aqui progredimos pouco, mas a nossa nação brasileira é composta de todas as nações do mundo. Aqui nós temos os africanos, europeus, os asiáticos e os nossos nativos, que se juntaram e formam uma nova civilização, que ainda não está pronta. Pode levar 1 século, 2, mas é uma nova civilização na história da humanidade de mais de 10 mil anos de existência registrada. Somos uma nação cristã. Aqui é regido por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Bíblia, que está ali pela palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E é isso que nós defendemos, os valores da vida, da concepção ao último suspiro. Então, eu aproveito essa sessão, né, para dizer aos meus irmãos patrícios de que o Brasil deve continuar com a democracia, aperfeiçoar a sua democracia. O voto tem que ser distrital, misto ou puro.
o sistema de governo tem que ser misto, o presidente com o parlamentarismo, porque o Trump provou que não adianta ter um país rico, poderoso, o mais poderoso da história da humanidade, o mais rico da história da humanidade, se todas as decisões estão na mão de uma pessoa. Um país que tem os maiores intelectuais, a maior representação política do mundo, a maior democracia do mundo, está nas mãos de uma pessoa. Pense, não é correto. Aqui no século XXI, sucederam governantes de defensores de ideologias falidas, sem plano. A miséria continua, o homicídio continua, o maior do mundo, mortalidades de toda espécie, falta dinheiro para tudo. Um país rico, poderoso, que produz tudo que você cavucar na terra, você acha todos os minerais, acha tudo. Caríssimos irmãos, compatriotas, então eu não me conformo que a minha geração não conseguiu fazer essa mudança, mas os jovens parlamentares que estão aqui, eu gostaria tanto que o Hugo Motta estivesse aqui para poder, fazer essas mudanças. Eu defendo que a anistia só deve ser dada àqueles do 8 de janeiro, só. Os outros esperam um bom tempo. O do dia 8 foi massa de manobra. E esses merecem, claro, modulada, que quem aprontou, quebrou, depredou, tem que pagar. Mas não na cadeia, com pena pecuniária e com pena comunitária. Serviços comunitários para todos verem. Então, nossa homenagem aos 470 que faleceram nos campos da Itália, aos que faleceram no mar, na Marinha, civis, da Aeronáutica, enfim, todos esses acontecimentos, nossas homenagens a vocês, e principalmente aos familiares e os pracinhas, os 25 mil que foram para a Itália. E quando você vê o mapa da tomada de Monte Castelo, na Itália, você vê todas as forças numa seta e na ponta as nossas forças. Ao lado direito e esquerdo, os americanos. E nós que fomos para frente. O Brasil que foi para frente. Então, essa honra da Itália, que é nossa pátria irmã, porque o Brasil tem 34 milhões de descendentes italianos, misturado até na minha família, tem italianos, tem africanos, tem indígenas, alemães, espanhóis, portugueses. Então, esse é o Brasil, onde a população indígena não foi dizimada, ela está no sangue da grande parte dos 212 milhões de brasileiros. Foram integradas, incorporadas, com casamentos, com filhos e etc. Então, é esse Brasil moreno, esse Brasil maravilhoso, e aqui vai as minhas homenagens a todos que sacrificaram ao longo da sua vida. E dedico essa homenagem às Forças Armadas, guardiões da democracia. Guardiões, já experimentamos tudo nesses 200 anos que o Brasil comemorou recentemente. E da República também. Já tivemos todos tipos de... Tivemos imperadores, tivemos a República, presidentes militares, presidentes civis, populistas, demagogos, corruptos. Tivemos de tudo, mas é a nossa democracia. É ela que eu defendo. Pelo voto popular, pela ascensão e queda. Então, que Deus, na sua infinita bondade, através de seu Filho Jesus, do Divino Espírito Santo, abençoe as Forças Armadas. A todos que compõem as Forças Armadas, seus familiares e os seus representantes militares no Estado, as polícias militares, civil, a Polícia Federal, a todas para que não caem no conto das ideologias falidas. O que vale é o homem e a mulher correto, preparado, digno, honrado,
e com capacidade de gerenciar e de governar. Não há plano nacional ideológico, há um plano de partida dobrada, de receita, de despesa, de desenvolvimento, de tecnologia, de humanidade, preservação da nossa religião cristã e das outras. Somos um país, em que respeita todas as religiões e, claro, preponderantemente, quase 90% da população é cristã, entre católicos e evangélicos. Meu abraço fraterno, patriótico a todos vocês, com muita reverência, com muito amor no coração. Digo a vocês, viva os pracinhas, relembrando sempre e eternamente seus familiares, e viva as nossas Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica e meu querido Exército Brasileiro. Grande abraço fraterno do amigo deputado Raul. Muito obrigado, senhor deputado. Dando continuidade aos discursos, farei agora o uso da palavra e gostaria de, inicialmente, cumprimentar o meu amigo, também requerente dessa sessão, senhor deputado Luiz Carlos Raul, também cumprimentar especialmente o senhor, excelentíssimo senhor Almirante Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das nossas Forças Armadas, nessa ocasião representando o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, que é uma pessoa que detém profundo respeito dessa casa e também um profundo articulador político. Tive recentemente a oportunidade de contar com todo o apoio do ministro da Defesa, José Múcio, nas condições em relação à mudança de edital do Colégio Militar do país como um todo, Eu que sou ex-aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer essa modificação, então levo o nosso abraço ao ministro, por gentileza, e mais uma vez parabenizo o trabalho de Vossa Excelência à frente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Cumprimento aqui com muito carinho o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbakov, comandante de operações aeroespaciais, representando nessa ocasião o Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Canices Damasceno, comandante da Aeronáutica. Eu estive recentemente sendo recebido lá no Comai, muito gentilmente, pelo Tenente Brigadeiro Barbakov, toda a sua equipe. O Tenente Brigadeiro Eduardo Damasceno também é um dileto amigo também, e eu que tenho a felicidade de ter pertencido aos quadros da Força Aérea Brasileira. Essa é uma felicidade poder receber Vossa Excelência, toda a tropa, todos os senhores e senhoras aqui. Muito obrigado, comandante. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor general de brigada Sandro Silva Cordeiro, representando nessa ocasião o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do nosso Exército Brasileiro, que também tem sido um grande parceiro. Recentemente também estive com o nosso comandante do Exército, ajustando questões relacionadas à nossa defesa civil. Muito obrigado, levo também o nosso abraço. Cumprimentar o senhor contra-almirante Silva Filho, representando nessa ocasião o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Também estamos lá em Minas Gerais, fazendo todo apoio, todo investimento, aplicação de emendas impositivas. Então, mais uma vez, excelentíssimo senhor contra-almirante, leve também o nosso abraço a todos os integrantes da nossa Marinha de Tamandaré. E cumprimentar com um carinho muito especial a senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barro, que presidente da ANVFEB-DF e também filha da nossa enfermeira combatente Araci Sampaio. Muito obrigado pela presença, pelo sacrifício de vossa família nesse confronto. E também, por fim, a senhora Priscila Regina Borges Lopes, viúva do nosso ex-combatente, do nosso veterano de guerra, Ismar Pereira Lopes. O dia 2 de setembro, antes aqui, senhor comandante do Exército, gostaria de solicitar autorização aqui para comandar um sem conversa à vontade, porque o pessoal aqui que fica perfilado aqui sofre aqui nessas cerimônias aqui, então com autorização do comandante aqui, fiquem autorizados a relaxar a posição, caso os senhores desejem. O dia 2 de setembro não é apenas uma data no livro de história. Ele é um marco da vitória da humanidade contra a tirania, contra o ódio, contra o totalitarismo. É um dia em que o Brasil mostrou sua grandeza ao mundo com coragem e com honra. E é com profundo respeito e emoção que nos reunimos nesta casa para reverenciar os bravos brasileiros que, em um dos momentos mais sombrios da história mundial, levantaram a bandeira verde e amarela nos campos da Europa e mostraram ao mundo a força da nossa pátria. A Força Expedicionária Brasileira levou mais de 25 mil homens para lutar em terras distantes.
Eram brasileiros simples, agricultores, operários, estudantes, que deixaram suas casas e suas famílias para defender a liberdade. E eu fico muito feliz de termos nossa tropa aqui de diversos níveis, diversos postos e graduações, porque a farda que hoje nós ostentamos é fruto do sacrifício, é fruto do orgulho e é fruto de realmente da bravura e da valentia daqueles que vieram antes de nós. Então sempre o nosso culto, o nosso profundo respeito àqueles que vieram antes de nós, aos nossos veteranos. Atravessaram o oceano, enfrentaram a neve, a fome e o medo. E lá, em Monte Castelo, em Montese, em Fornovo, eles escreveram com sangue e suor uma epopeia que fez o mundo respeitar a nossa pátria. Cada vitória conquistada foi escrita com suor, sangue e lágrimas. Em cada cruz fincada no solo europeu repousa não apenas o corpo de um soldado, mas o testemunho de um Brasil que jamais se curvou à tirania. Mas não apenas o Exército escreveu essa epopeia. A Força Aérea Brasileira, com o primeiro grupo de aviação de caça, fez mais de 400 missões em céu hostis, garantindo a vida de companheiros em terra e enfraquecendo as forças inimigas. A primeira esquadrilha de ligação e observação foi responsável por quase 700 missões em menos de 200 dias. Números que traduzem em feitos concretos o espírito indomável dos nossos aviadores. E antes mesmo de o primeiro pracinha pisar na Europa, a Marinha do Brasil também já dava demonstrações de bravura inquestionável. Após os torpedeamentos de navios brasileiros em nossa costa, que ceifaram a vida de homens, mulheres e crianças inocentes, a Marinha assumiu seu papel na Batalha do Atlântico, garantindo a segurança de rotas vitais de abastecimento, enfrentando submarinos alemães e protegendo não apenas o Brasil, mas toda a luta dos aliados. Ao lembrarmos da nossa FEB, do nosso Exército Brasileiro, da Aeronáutica e da Marinha, não falamos apenas de números, de batalhas ou de datas. Falamos de pessoas, de jovens que deixaram suas famílias sem saber se voltariam, de mães que rezavam todas as noites pela volta de seus filhos, de um povo que, unido, acreditou que a liberdade era um valor maior do que o medo. Esses heróis enfrentaram o inimigo no campo de batalha, mas também enfrentaram o inimigo invisível do frio, da incerteza, da saudade e também da desconfiança de tantos que não acreditavam no nosso sucesso e na nossa capacidade enquanto força operativa. E esses heróis venceram. Venceram porque acreditaram que o Brasil tinha um papel no mundo. Venceram porque entenderam que a democracia e a justiça não são concessões, mas conquistas que precisam ser defendidas mesmo com o próprio sangue. Graças a eles, o Brasil saiu da guerra reconhecido, respeitado e fortalecido. Graças a ele, hoje podemos, nesta casa, exercer livremente a democracia que juraram proteger. Senhoras e senhores, não falamos apenas de batalhas, falamos de um legado. Esses homens provaram que o Brasil, quando chamado, sabe se levantar para defender a paz e a democracia. E é justamente por isso que me preocupa ver, em pleno século XXI, tentativas de reduzir, de enfraquecer, de menosprezar as prerrogativas e os legados das nossas Forças Armadas. É como se parte da nossa sociedade tivesse esquecido que a farda que hoje protege as ruas, os céus, a soberania do nosso país, é a mesma farda que já defendeu a liberdade mundial. E falo com isso com carinho e com uma preocupação muito grande, gente, porque em reiteradas vezes, inclusive aqui nesta casa, a gente observa repetidas e reiteradas tentativas da gente afetar o decoro da nossa classe e principalmente das nossas Forças Armadas. Isso demonstra um profundo desconhecimento da dimensão e da grandeza das nossas forças e principalmente do valor dos homens e das mulheres que compõem as nossas forças. As nossas Forças Armadas são as Forças Armadas do Prosfesp, são as Forças Armadas da Operação Acolhida, são as Forças Armadas das evacuações aeromédicas, são as Forças Armadas da Operação Taquari 2, são as Forças Armadas que garantem também as nossas participações nas nossas competições esportivas, com os nossos programas de alto rendimento, são as nossas Forças Armadas que realizam controle de fronteira, são as nossas Forças Armadas dos hospitais de campanha, são as nossas Forças Armadas que garantem o acesso às nossas comunidades isoladas,
são as nossas Forças Armadas das operações de defesa civil, são as nossas Forças Armadas que controlam a soberania do nosso espaço e o controle de tráfego aéreo, são as nossas Forças Armadas de tantas missões. Infelizmente, em repetidas ocasiões, nós temos o valor e o tamanho das nossas Forças Armadas reduzidos por pessoas que, infelizmente, desconhecem a dimensão disso. Não se trata de privilégios, mas de condições mínimas para que homens e mulheres que arriscam suas vidas todos os dias possam cumprir as suas missões. Quando falamos em prerrogativas, estamos falando de instrumentos de proteção, de dignidade e de justiça para aqueles que colocam a pátria acima de si mesmos. Nossos militares não são apenas profissionais, eles são garantidores da ordem, do Estado de Direito e da própria democracia. Reduzir seus direitos, enfraquecer suas prerrogativas ou ignorar as suas necessidades é enfraquecer a segurança do povo brasileiro. E falo com isso com bastante autoridade nesse assunto, uma vez que fui um dos defensores incansáveis para que a gente tivesse, para que a gente ainda tenha reajustes e recomposições salariais que nada mais são de reconhecimentos devidos ao trabalho que vossas senhorias exercem em defesa da nossa soberania nacional. O exemplo da FEB, da nossa Força Aérea Brasileira e da nossa Marinha do Brasil nos lembra que o Brasil só é forte quando valoriza os que têm a coragem de defendê-lo. Se em 1944 nossos pracinhas enfrentaram tanques e canhões, hoje nossos militares e nossas forças enfrentam novas ameaças. O terrorismo, o crime organizado, a violência que corrói comunidades. E assim como ontem, precisam do apoio e do reconhecimento desse Estado e desta casa. Não podemos permitir que a memória dos nossos heróis se transforme apenas em cerimônias protocolares. Honrar a memória deles significa também defender hoje homens e mulheres que dão continuidade a essa missão. Significa garantir condições, prerrogativas e respeito para aqueles e aquelas que continuam protegendo o país. Neste 2 de setembro, ao recordarmos o fim da Segunda Guerra Mundial, reafirmamos que o sacrifício dos nossos pracinhas, dos nossos aviadores e marinheiros, jamais será esquecido. Eles são faróis que iluminam o presente e que apontam caminhos para o nosso futuro. Que cada jovem brasileiro, ao aprender sobre o Monte Castelo, entenda que a liberdade é sempre uma escolha. Que cada soldado que hoje veste a farda se lembre que carrega em seu uniforme não apenas a defesa de um território, mas a herança de homens e mulheres que provaram ao mundo que o Brasil sabe lutar pela paz. Ao recordar a vitória da democracia sobre a tirania, reafirmo, não aceitaremos retrocessos que desvalorizem os nossos militares e as nossas forças armadas. Eles são pilares da liberdade que exercemos aqui, nessa tribuna. Glória eterna à Força Aérea Brasileira, glória eterna à nossa Força Expedicionária Brasileira, glória eterna à nossa Força Aérea e glória eterna à nossa Marinha do Brasil. Que o exemplo de patriotismo, de honra e de sacrifício desses heróis continue a ecoar nas futuras gerações para que jamais permitamos que a injustiça ou a tirania tenha a última palavra. A cada um de vocês, militares de ontem, de hoje, de amanhã, o nosso muito obrigado e a nossa melhor continência. Nesse momento, dando continuidade aos nossos discursos, eu passo a palavra agora ao senhor Contra-Almirante Silva Filho, que representa nessa ocasião o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Pedro Ayara, excelentíssimo senhor deputado Luiz Carlos Rauli, excelentíssimo senhor almirante Aguiar Freire, excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar Alcides Teixeira Barbakov, excelentíssimo senhor general de brigada Sandro Silva Cordeiro, excelentíssima senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barros. Bom dia. É com profundo respeito e imensa honra
que ocupo esta tribuna, nesta sessão solene, para prestar homenagem à contribuição do Brasil para o fim da Segunda Guerra Mundial. Há 80 anos, em 8 de maio de 1945, o mundo celebrou o Dia da Vitória, quando a rendição da Alemanha nazista pôs fim a um dos mais sombrios capítulos da história da humanidade. Contudo, é preciso recordar que a guerra somente se encerra de forma definitiva em 2 de setembro de 1945, com a rendição do Japão a bordo do coraçado USS Missouri, após os intensos combates navais e anfíbios no Teatro do Pacífico. Assim, de 1939 a 1945, o planeta esteve mergulhado no mais devastador conflito de todos os tempos, em que os mares tiveram um papel decisivo. O Brasil assumiu seu lugar, nesse momento histórico, após os torpedeamentos de navios mercantes em nossa costa, em 1942. O país abandonou a neutralidade e declarou guerra ao eixo, posicionando-se com firmeza em defesa da liberdade, da soberania e da paz. A participação brasileira se deu de forma destacada na Batalha do Atlântico, a mais longa campanha naval da guerra, fundamental para assegurar a chegada de suprimento aos países aliados. Marinheiros brasileiros dedicaram-se à proteção do Atlântico, engajados em um esforço hercúleo, formando-se 575 comboios navais, que garantiram a travessia segura de mais de 3.160 navios mercantes, sob constante ameaça de submarinos inimigos. Esse êxito operacional da Marinha do Brasil, com mais de 99% de sucesso nas escoltas, é um marco da nossa história militar, mas teve um custo elevado. Tombaram 486 militares e 970 civis, totalizando 1.456 brasileiros que perderam a vida no mar. É igualmente importante recordar que a Marinha do Brasil foi a primeira força armada nacional a entrar em combate e a última a deixar o conflito. Foi ainda a Marinha que transportou com segurança e precisão a Força Expedicionária Brasileira até o Teatro de Operações na Itália, contribuindo decisivamente para a presença do Brasil no fronte europeu. Portanto, a guerra não se limitou às frentes de batalha terrestre, ela também se travou em nosso mar, em nossas águas, regadas com o sangue e a coragem brasileiros. E, entre tantos episódios de dor e heroísmo, 3 tragédias permanecem como símbolo da bravura de nossos agentes do mar: o afundamento da corveta Camaquã, a explosão a bordo do cruzador Bahia, o torpedeamento do navio auxiliar Vital de Oliveira. Esses episódios extrapolaram a dimensão militar, representam a renúncia, a bravura e o dever cumprido, até o fim. São exemplos de heroísmo silencioso que moldam o espírito de todos os marinheiros brasileiros até os dias de hoje. Esses homens não regressaram aos portos da pátria amada, mas seus feitos permanecem vivos, perpetuados não apenas nos livros de história, mas nas tradições e na memória coletiva da Marinha do Brasil, instituição que segue com proa firme, navegação com honra e compromisso. Ao celebrarmos os 80 anos da vitória, honramos também o compromisso desta Casa Legislativa com a preservação da memória dos que lutaram e com o reconhecimento das Forças Armadas como pilares da defesa e da soberania do Brasil. Aos senhores veteranos e às famílias dos que tombaram, recebam nossa mais sincera homenagem, nossa eterna gratidão e o reconhecimento do povo brasileiro. Encerrando esse discurso, agradeço a honra de poder homenagear neste plenário as Forças Armadas e, em particular, a Marinha do Brasil e sua valorosa atuação na Segunda Guerra Mundial. Que a memória dos que lutaram continue a nos inspirar. E que o exemplo de sua coragem siga a guiar os rumos do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Contra-Almirante Silva Filho. Dando continuidade, convido agora à tribuna o excelentíssimo senhor General de Brigada Sandro Silva Cordeiro,
representando nessa ocasião o general Tomás Miguel Miner Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. Senhores deputados, Luiz Carlos Rauli, deputado Pedro Ayara, senhor almirante de esquadra Aguiar Freire, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor tenente brigadeiro do ar Barbakov, comandante de operações aeroespaciais e representando o comandante da aeronáutica, senhor contra-almirante Silva Filho, representando o almirante de esquadra, comandante da Marinha, senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barros, caros familiares, senhoras e senhores familiares dos ex-combatentes, nossos militares das três forças, os companheiros da banda de música, demais militares, senhoras e senhores presentes. Nesta ocasião solene em que a Câmara dos Deputados reverencia os 80 anos da participação de militares na Segunda Guerra Mundial, o Exército se enaltece por esta justa homenagem aos bravos combatentes que, com inigualável coragem e sacrifício, lutaram pela paz e pela democracia nos campos de batalha da Europa. O dia 8 de maio de 1945, conhecido como Dia da Vitória, gravou-se indelevelmente na história como marco do triunfo das forças aliadas sobre a tirania e a opressão do regime nazi-fascista. Desta feita, cabe ao Exército Brasileiro, neste dia 2 de setembro, em que exaltamos o fim do confronto mais devastador que o mundo testemunhou, reafirmar seu compromisso inabalável com os princípios e valores pelos quais os heróicos e anônimos soldados deram suas vidas. O Brasil teve participação efetiva nesse conflito global. Fomos a única nação latino-americana a enviar tropas ao teatro de operações europeu, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz mundial, um fato que enche de orgulho os brasileiros e, em especial, cada integrante do nosso Exército. A Força Expedicionária Brasileira, composta por cerca de 25 mil militares, oriundos de todos os rincões de nossa pátria, escreveu com sangue, suor e valentia algumas das páginas mais gloriosas de nossa história militar. As façanhas da FEB na campanha da Itália são os testemunhos eloquentes da bravura e da competência de nossas forças. Desde o desembarque do primeiro escalão, chefiado pelo general Zenóbio da Costa em julho de 1944, até as derradeiras batalhas de abril de 1945, nossos soldados enfrentaram condições adversas e o inimigo aguerrido com determinação inabalável. Após um breve período de aclimatação, a FEB, sob a liderança do general Mascarenhas de Moraes, iniciou suas operações substituindo unidades norte-americanas na desafiadora linha gótica. A partir daí, os combates se sucederam e as primeiras conquistas foram assinaladas. Massa Rosa, Camaiore, Monte Prano e Formace foram determinantes para a consolidação de posições estratégicas, preparando o terreno para futuras ofensivas aliadas. No prosseguimento, a tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, foi um dos mais notáveis feitos de nossas armas. O terreno inóspito e o intenso fogo inimigo exigiram que nossos pracinhas atuassem com bravura inigualável para alcançar o topo da elevação. Esse êxito abriu caminho para o avanço aliado rumo a Bolonha. As vitórias subsequentes em Monte Belvedere, Castel Nuovo, La Serra e Montese foram seguidas pela audaciosa manobra que resultou na rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, da Divisão Italiana Bersaglieri e de integrantes da 90ª Divisão Panzer, em Fornovo de Taro. Esse último feito consolidou a reputação da FEB como uma força de combate de primeira linha, culminando com a captura de aproximadamente 20 mil soldados inimigos e a apreensão de um vasto arsenal bélico. O legado da FEB e de todos os brasileiros que atuaram nesse conflito mundial transcende o âmbito militar e evoca constantemente a importância de o Exército permanecer vigilante na defesa dos valores democráticos e da liberdade. Neste dia, em que reverenciamos todos aqueles que combateram no maior confronto da história da humanidade, o invencível Exército de Caxias
renova seu compromisso com os mais elevados ideais de nossa nação. Que o exemplo de coragem, determinação e amor à pátria de todos os integrantes da FEB continue a inspirar as novas gerações de militares em sua nobre missão de servir e proteger o Brasil. Salve a Força Expedicionária Brasileira. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Muito obrigado, senhor General de Brigada Sandro Silva Cordeiro. Aproveito em tempo para anunciar e agradecer a presença da senhora Ivone Luzardo, presidente da União Nacional das Esposas das Forças Armadas Brasileiras, como também da senhora Norma Regina Oliveira de Castro, ex-presidente da Associação dos Oficiais do Exército Brasileiro, AORE Planalto. Na sequência, convido o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Alcides Teixeira Barbakov, comandante de operações aeroespaciais, representando o Tenente Brigadeiro do Ar, senhor Marcelo Cândice Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira. A nominata está aqui? A nominata, acho que ele levou a nominata junto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deputado Luiz Carlos Rauli, senhor deputado Pedro Ayara, senhor almirante esquadra Aguiar Freire, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, representando aqui o ministro de Estado de Defesa, senhor Múcio, senhor general de brigada Sandro Silva Cordeiro, representando o general Tomás, comandante do Exército, senhor contra-almirante Silva Filho, representando o almirante de esquadro, o almirante Olsen, senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barros, presidente da NV-FEB do Distrito Federal. Muito bom dia a todos os militares, senhoras e senhores. Que sejam minhas palavras capazes de traduzir a honra de estar aqui, representando o senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Marcelo Cândice Damasceno, nesta justa sessão solene em homenagem aos 80 anos do vitorioso regresso das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Na qualidade integrante da aviação de caça que sou, e em nome de todos os pilotos de combate da Força Aérea Brasileira que diuturnamente protegem nossas fronteiras, combatem o narcotráfico, interceptam aeronaves clandestinas e atuam diretamente na defesa da soberania do espaço aéreo brasileiro, faço essa homenagem aos nossos militares do passado, responsáveis por um dos capítulos mais extraordinários de nossa força e de nosso país. Naquela data, sob fogo real, nossos heróis protegeram o Brasil na história, ao lutarem pela defesa e preservação de nossa liberdade, defendendo valores que atravessam gerações, tendo realizado juntos 11 missões em um único dia, somando 44 sortidas com apenas 22 pilotos, os quais, de maneira corajosa e precisa, alcançaram a meta estabelecida para a ofensiva, demonstrando em tais resultados a abnegação, capacidade e a bravura dos pilotos brasileiros. Um pormenor, todos os pilotos não faziam mais de uma missão de guerra por dia e não passavam mais de 3 meses na guerra. Os pilotos brasileiros passaram todo o tempo, sem substituição, fazendo mais de 2 saídas por dia. Nesse dia fizeram 4 saídas. Para se ter a real dimensão dessa epopeia, basta recordar que ao longo de 7 meses de operações, nos anos de 44 e 45, nossos militares enfrentaram perigosas missões sob a gelada paisagem do norte da Itália. Cumpriram com excelência 445 missões em 5.500 horas de voo sob forte ameaça da artilharia antiaérea. Mas sob a liderança firme daquele que personifica a honradez, o patriotismo, o saudoso brigadeiro Nero Moura, patrono da aviação da caça, cujas cinzas repousam em paz sob a sombra do memorial Santa Poa, na nossa gloriosa base aérea de Santa Cruz. Afinal, há 80 anos, o Brasil parava para receber esses heróis que retornavam da guerra vitoriosos. A data era 16 de julho de 1945 e a cena eram combatentes da Força Expedicionária Brasileira e integrantes do primeiro grupo de caça
vindo dos campos de batalha da Europa, sendo ovacionados por uma nação inteira, completamente emocionada e agradecida. Naquele memorável dia, o dia vitorioso regresso, os jamboques sobrevoaram na cidade do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, antes de tocarem o nosso solo sagrado, nosso Brasil, no Campo dos Afonsos. Aquele voo, mais do que um aguardado retorno, era mais lide uma consagração da vitória. Assim, cabe a nós, como cidadãos brasileiros, preservar a memória de todos aqueles que, com honra e dignidade, estiveram nos campos de batalha, sendo essa sessão o mais puro exemplo de orgulho que nos inspira a jamais esquecer desse valoroso legado eternizado na história. Ao finalizar essas palavras, agradeço aos parlamentares requerentes dessa sessão solene, deputado Luiz Carlos Rauli, deputado pelo Ayarra, em alusão aos 80 anos do vitorioso regresso, estendendo também, em nome do Comando da Aeronáutica, a minha sincera gratidão a todo o Congresso Nacional em render essa homenagem, por meio da qual se revelam os valores comuns da Força Aérea e do Parlamento Brasileiro em valorizar sempre o nosso presente, sem esquecer do nosso passado de glórias. Honra aos que nos precederam e glória aos que virão. Lembrai-vos da guerra. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Tenente Brigadeiro Barbakov. Antes de passar a palavra ao nosso excelentíssimo senhor Almirante Aguiar Freire, gostaria também de agradecer aqui a presença não só dos nossos contingentes efetivos aqui, mas em especial também às nossas assessorias parlamentares das forças aqui, na pessoa do Brigadeiro do Ar Ricardo Guerra Rezende. Muito obrigado pela vossa presença. Levo os nossos cumprimentos também ao Brigadeiro Pontiroli, que recentemente fez a passagem de comando. Infelizmente eu não pude estar fisicamente presente, mas mandei o nosso abraço aqui, porque a gente sabe da qualidade e da representatividade que toda assessoria, o bom trabalho que faz. Também o nosso general de brigada Emílio Ribeiro, que não está fisicamente presente aqui, mas muito bem representado também pela sua equipe e também pelo nosso contra-almirante Silva Filho, que está aqui presente aqui na mesa, que também faz todo esse papel de excelência aqui em relação a defender também a toda a grandeza das nossas forças nas diversas comissões, nos diversos projetos de lei. E agora passo, com muita honra, a palavra ao excelentíssimo senhor Almirante Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, representando nessa ocasião o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Não. Excelentíssimos senhores deputados federais, autoridades civis e militares já nominadas aqui presentes, senhoras e senhores, em especial menção aos familiares e representantes dos nossos ex-combatentes. Gostaria de registrar também a presença aqui ao nosso lado, tenho certeza, dos nossos ex-combatentes. Estão aqui hoje, orgulhosos, celebrando esse dia. Gostaria de iniciar minhas breves palavras cumprimentando de forma especial os deputados Luiz Carlos Rauli e Pedro Ayarra, pela iniciativa em requerer a esta Casa a realização da presente sessão solene. O motivo de estarmos aqui hoje é nobre. Há 80 anos, nossas Forças Armadas responderam ao chamado da liberdade e da democracia, para defender valores que transcendiam fronteiras e para viver na pele o trecho do hino da independência que diz o seguinte: ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O Brasil entregou às tropas aliadas, onde marinheiros, soldados e aviadores enfrentaram o árduo desafio de combater forças experimentadas e determinadas nos mares e campos de batalha, arcando com elevado custo em vidas humanas e em recursos materiais. 34 navios mercantes e de guerra foram afundados,
com 1.456 marinheiros mortos em operações no mar, 22 aeronaves abatidas e aproximadamente 500 militares tombaram nos confrontos em solo europeu. Os mais de 25 mil militares brasileiros combateram em água, terra e ar. Na Batalha do Atlântico, a Marinha do Brasil estabeleceu escoltas para proteger comboios, desempenhando um papel estratégico na proteção das rotas marítimas. Sob risco constante de ataques submarinos e minas, esses marinheiros exibiram coragem exemplar ao defender o comércio marítimo e mantiveram rotas vitais de abastecimento, contribuindo decisivamente para a manutenção do nosso comércio e economia. A participação brasileira foi decisiva na Batalha de Monte Castelo e na tomada de Montese, vitórias estratégicas e simbólicas para o desfecho do conflito de forma favorável aos aliados. O caso de Monte Castelo, finalizado em fevereiro de 1945, representa a perseverança brasileira. Após meses de tentativas, nossas tropas ergueram a bandeira nacional sob o topo da montanha. Também não posso deixar de citar o dia 22 de abril de 1945, data que, de tão relevante, foi escolhida para celebrar o Dia da Aviação de Caça, quando apenas 11 pilotos brasileiros realizaram 44 missões de ataque em um único dia, em ofensiva aérea inédita e determinante para o avanço das forças aliadas no norte da Itália. Afinal, a cobra fumou e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi fundamental para sua afirmação como nação soberana e atuante no cenário internacional. Foi o único país sul-americano a enviar tropas para o conflito. Ao homenagearmos os heróis da Segunda Guerra Mundial, também reconhecemos que o sacrifício deles transcendeu qualquer distinção de raça, classe social ou origem regional. Conviviam jovens do Recife, operários de São Paulo, fazendeiros do Rio Grande do Sul e ribeirinhos da Amazônia. Esse exemplo permanece um pedestal moral para a democracia brasileira, lembrando-nos de que a defesa da liberdade requer vigilância constante e solidariedade sem fronteiras. Nessa Casa de Leis, berço da nossa democracia, reafirmamos o compromisso de manter viva essa chama patriótica. Educar as novas gerações sobre esses eventos é mais do que um dever cívico. É parte de nossa missão constitucional preservar a memória nacional e fortalecer o sentimento de unidade e respeito à vida. Um bom exemplo de reverência aos nossos veteranos como estratégia para a condução de um futuro melhor é o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que chama a atenção de quem passa pelo Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, pela grandiosidade e simbolismo. Para além do que se vê pelos passantes, temos o mausoléu que abriga os corpos de 468 militares brasileiros que deram sua vida pela pátria. O monumento está passando por um processo de reformas e restauro. E, nesse sentido, entendemos que o suporte da Câmara dos Deputados a essa causa também fortaleceria esse importante projeto do Ministério da Defesa. Sobre isso, gostaria de reiterar as palavras do capitão Elmo Diniz, veterano da FEB, que lamentavelmente faleceu no último dia 25 de julho, aos 103 anos de idade, deixando inestimável legado à sociedade brasileira e às suas Forças Armadas. Abre aspas. Felizes são aqueles que fazem algo pelo amanhã. Fecha aspas. Aos valorosos veteranos, a nossa eterna gratidão e o reconhecimento de uma nação que hoje colhe os frutos do seu heroísmo. Ao reverenciarmos o passado, podemos buscar lições para o presente e o futuro. No início do conflito europeu, o Brasil manteve uma postura de neutralidade, condizente com sua tradição pacífica. No entanto, após os ataques das potências do eixo, em especial o torpedeamento de navios brasileiros, o país respondeu com firmeza.
Essa decisão refletia o espírito da célebre máxima do Barão de Rio Branco: nenhum país pode ser pacífico sem ser forte. Hoje, em um cenário internacional marcado por incertezas e tensões, permanece atual a lição deixada e é essencial manter investimentos consistentes e previsibilidade orçamentária para as Forças Armadas, garantindo sua capacidade de defesa e dissuasão. Obrigado a todos e, destacadamente, à Câmara dos Deputados e aos parlamentares por essa nobre iniciativa. Bom dia, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Almirante Aguiar Freire, por vossa contribuição e vossas palavras. E agora, para que a gente possa finalizar a nossa parte de discursos, com muita honra e com muita felicidade, que eu convido para a tribuna a senhora Maria do Socorro Sampaio Martins de Barro, presidente da Anvifeb, DF, Museu da Segunda Guerra, e também filha da enfermeira combatente Araci Sampaio, que serviu como uma das primeiras oficiais enfermeiras na Segunda Guerra Mundial. Cumprimentando o presidente dessa casa, dessa mesa, as Forças Armadas, todos aqui presentes. Pior seria não dizer nada. Eu não poderia falar em nome dos nossos grandes heróis, porque muitos estão vivos ainda. Mas eu quero trazer que, na convivência com eles, muito aprendi que não só lutaram pelo amor à pátria, sentiram medo, mas foram principalmente porque eles tinham uma coragem tremenda e acreditavam numa vitória. Que isso seja legado e que seja comemorado, porque terra, mar e água jamais esquecerá os heróis dessa pátria. Muitíssimo obrigado, senhora Maria. E nesse momento, a gente, como forma de enaltecer o civismo, o patriotismo e também toda a memória dos nossos combatentes que tombaram na Itália, passemos agora à execução da canção do Expedicionário.
Senhoras e senhores, encerrando a presente cerimônia, eu e também em nome aqui do nosso deputado Raul, nós gostaríamos de agradecer a participação, a presença de todos, não só de todas as forças, mas também a presença aqui dos familiares. Enquanto aqui a gente cantava a canção do expedicionário, eu fiquei muito tocado aqui com a sensibilidade aqui, o choro das pessoas que nos acompanhavam aqui de diversos momentos, e sem dúvida um país que ele não tem memória, ele não sabe cultuar sua memória, ele está fadado ao fracasso. A gente tem aqui uma grata oportunidade aqui de poder vivenciar o aprendizado e principalmente a gente cultuar a história daqueles que vieram antes de nós, com muita garra, com muito orgulho, construíram a história das nossas forças. Então a gente agradece muito, agradecemos também as nossas equipes que contribuíram para que essa sessão solene fosse realizada, a equipe aqui também da mesa diretora, as assessorias parlamentares das autoridades aqui presentes, em especial também os familiares, a nossa banda que abrilhantou sobremaneira toda a execução aqui dos trabalhos. Nossos parabéns também. Gostaríamos de convidar aqui, encerrando essa solenidade, tanto os nossos militares que representam aqui com os uniformes tradicionais da época também, como os senhores e senhoras familiares dos nossos ex-combatentes, para que eles possam vir aqui acima, para que a gente possa tirar a foto oficial. E dessa maneira, e fazer também a entrega de um diploma de agradecimento. Dessa forma, está encerrada a sessão e desejamos a todos um ótimo dia. Muito obrigado.